Olá pessoal, eu sou o professor Maia e hoje nós vamos falar sobre semelhança de figuras planas. Nós temos que ter duas regras para que as figuras planas sejam semelhantes. Primeiro, os ângulos das figuras têm que ser iguais, ou seja, da mesma medida, e os lados precisam ser proporcionais. Vamos dar um exemplo aqui com essas duas figuras. São dois pentágonos. É possível verificar que eles são bem parecidos, porém, um é pequeno e o outro é grande. Então, repare que os ângulos, para que essas figuras sejam semelhantes, repare que os ângulos precisam ser do mesmo tamanho. Mas não é um ângulo qualquer. Você tem que pegar o ângulo de um e comparar com o mesmo ângulo do outro na mesma posição. E os lados têm que ser proporcionais. Então vamos verificar. Esse ângulo aqui, por exemplo, esse ângulo é o 110 no pentágono pequeno. Então você vai ter que verificar se o pentágono grande, nessa mesma posição, também é 110 graus. Esse pentágono aqui, é 105 graus. Então, você tem que comparar com este pentágono aqui grande, se realmente tem 105 graus. Então, é isso que você tem que fazer. Na semelhança de triângulos, de figuras planas, os ângulos têm que ser iguais, mas são os ângulos correspondentes, e os lados têm que ser proporcionais. Mesma coisa o lado, se você pegar esse lado aqui, que está marcando aqui 2 centímetros, para pegar o outro pentágono, tem que ser exatamente esse lado aqui que está marcando 4 centímetros. Então, se você verificar a proporção de 4 para 2, divide 4 por 2, vai dar 2. Então, a proporção desse pentágono aqui é 2 vezes maior do que esse pentágono aqui. E assim tem que ser para todos os lados. 1,6 aqui desse lado, 1,6 centímetros. No outro tem que estar 3,2 centímetros. Olha lá, 3,2 centímetros. Aqui embaixo, na base, tem 1,5 centímetro. Nesse outro, então, tem que ter 3. Está lá, exatamente 3. Portanto, a regra principal da semelhança de triângulos é que os ângulos sejam iguais e que os lados sejam proporcionais. Podemos apontar dessa forma assim, Então, não é qualquer ângulo que você vai comparar. Eles têm que ser correspondentes. No estudo da semelhança de figuras planas, um teorema muito importante se faz presente. É o teorema de Thales. Repare aqui, nós temos um exemplo. Nós temos aqui 3 paralelas, AD, BE e CF, e elas são cortadas por 2 transversais. Aqui são paralelas, mas as transversais você pode cortar de qualquer maneira. O que o teorema de Thales diz? Que o segmento SA, esse pedacinho aqui da ponta da figura até aqui, essa primeira divisão, ela é proporcional ao outro lado, SD. AB é proporcional a DE. BC é proporcional a EF. Nós falamos está para SA, está para SD, assim como AB está para DE, assim como BC está para EF. Isso aqui são apenas 3 exemplos, mas nós poderíamos pegar mais exemplos ainda. É o mesmo teorema de Thales, um pouco mais amplo. Reparem que nós temos as mesmas coisas, 3 linhas paralelas cortadas por 2 transversais. Nesses encontros, nós indicamos com letra maiúscula A, B, C, D e F, e nós podemos fazer essas relações na mesma reta. As relações você pode apresentar na mesma reta ou em segmentos equivalentes, que é a mesma coisa. Repare aqui, AB está para BC, assim como DE está para EF, e assim sucessivamente. No segmento, quando ele é equivalente, você vai simplesmente pegar o AB
Ó, repare que os numeradores, quando você faz a comparação na mesma reta, vão se transformar um em numerador e outro em denominador. Mas é a mesma relação. Você pode fazer a relação que você desejar aqui. AB com AC, DE com DF. Você pode pegar CF por BE, BE por DA. Há uma proporcionalidade entre todos esses segmentos. Vamos fazer um exercício já, que é a melhor forma da gente aprender. Repare esse aqui. Determine o valor de x e de y na figura abaixo, sabendo que o segmento DE é paralelo à base do triângulo. Então, quando fala paralelo, você já pode seguir o teorema de Tales. Essa é a palavra mágica para você já aplicar o teorema de Tales. Observe aqui, nós temos uma figura, um triângulo. Aqui vale 2. Aqui também vale 2. Aqui do lado de cá vale 2,24. Esse segmento aqui, que está paralelo à base, ó, vale 1. E a base a gente não sabe o valor, é y. Nós temos que descobrir. E o x, que é essa outra parte aqui, também nós temos que descobrir. Então, basta aplicar o teorema de Tales. Bom, mas aí alguém pergunta, mas a semelhança de triângulos é quando você compara um triângulo com outro, ou uma figura plana com outra? Sim, exatamente. E aqui é uma figura que tem dois triângulos. Olha lá, um triângulo pequenininho e um triângulo maior. Nós vamos pegar esse segmento aqui, dividir por esse segmento, porque esse está para esse, assim como o x está para 2,24. Então, olha, 2 está para 2, assim como o x está para 2,24. Identificados os segmentos semelhantes, você agora já pode só fazer a continha, não tem mais erro. Então, multiplique cruzado, 2 vezes x, verifica que é igual a 2,224. Isso vai dar 2x igual a 4,48. O 2 está multiplicando o x, passa para o outro lado dividindo. Portanto, x é igual a 4,48 dividido por 2, que é igual a 2,24. Portanto, esse segmento x aqui tem 2,24. Vamos achar o y. O y, como é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma outra relação, que pode ser esse mesmo segmento, 2 por 2, ou então vamos melhorar, vamos pegar esse segmento aqui, 2, pelo total. 2 está para 4, assim como 1 está para y. Nós queremos o valor de y. Como eles são proporcionais, eu posso pegar esse segmento aqui. Vamos lá? 2 está para 4, igual a 1 está para y. Agora, da mesma forma como o anterior, é só fazer a multiplicação cruzada. 2 vezes y, 2y, 1 vezes 4, 4. 2y igual a 4, y igual a 4 dividido por 2, y é igual a 2. Então, repare no final, né, que você percebe que o x vale 2,24. E esse segmento aqui também vale 2,24. É pura coincidência, quer dizer, está na razão de 1 por 1. Mas poderia estar 2 vezes maior, 3 vezes maior, 1,5 vezes maior, e assim sucessivamente. Então, nós dizemos que essas figuras são figuras semelhantes, porque tanto os ângulos são iguais, como os lados são proporcionais. Observe que o ângulo do triângulo pequeno, esse biquinho aqui, ó, é o mesmo ângulo do triângulo grande. Portanto, são iguais. Esse ângulo aqui do triângulo pequeno é o ângulo reto, que é a mesma coisa do triângulo reto do triângulo grande. E se nós temos 3 lados e 2 lados já são iguais, com certeza o terceiro lado também é igual. Vamos fazer mais um exercício. Em uma determinada hora, uma pessoa de 1,75 m de altura projeta uma sombra de 1,30 m, ao mesmo tempo que um edifício projeta uma sombra de 15 metros. Qual a altura desse edifício? Então está aqui, o edifício, tem uma pessoa aqui embaixo, admirado,
Essa aqui é a sombra do edifício. E tem uma pessoa aqui admirando o prédio e se perguntando qual é a altura desse prédio. Bom, aí ela lembrou das aulas de matemática, de semelhança de triângulos, porque tem um prédio, tá? E aqui tem uma sombra. Ela simplesmente saiu dessa sombra, saiu da sombra, pegou o sol ali e reparou que também ela fez uma sombra no chão. Bom, se ela comparar essa sombra com a sombra do edifício, ela vai conseguir medir a altura sem utilizar qualquer tipo de recurso. Ela consegue imaginar então esse triângulo, olha lá. A altura do prédio é um cateto, a sombra é outro cateto, e essa linha aqui, que é o final da sombra, é a hipotenusa. Da mesma forma, a sombra dela lá. Essa sombra aqui é um cateto, a altura dessa pessoa é um cateto, e aqui está a hipotenusa. Como o Sol está batendo aqui no mesmo horário, então que a sombra do edifício tem 15 metros. Ele foi lá, mediu e verificou que tem 15 metros. Ele pegou e mediu a sombra dele que faz no chão, 1,30. Ele quer saber a altura, que é x. Ele não sabe, então é x. E a altura dele, ele sabe que ele tem 1,75 m. Aqui é a hipotenusa, mas nesse caso aqui nós não vamos nem usar esse cálculo aí. Agora basta utilizar o teorema de Tales, que diz que x está para 1,75, a altura do prédio está para a altura dele, assim como a sombra do prédio está para a sombra deles. Então, montam simplesmente o probleminha, x está para 1,75, olha aqui, ó. A altura do prédio está para a altura dele, assim como a sombra do prédio está para a sombra dele, que é 1,30. Agora é só multiplicar cruzado, vai dar 1,30,x, que é igual a 15,175. 1,30x é igual a 26,25, x é igual a 26,25 dividido por 30, x é igual, então, a 20,19. Ou seja, o x, a altura do prédio, é de 20 metros e 19 centímetros. Repare que esses dois triângulos têm os mesmos ângulos, né? São ângulos iguais, e os lados são apenas proporcionais. Se são proporcionais, tem uma constante desses lados. O h tem uma constante com esse h pequenininho, a altura tem uma constante com 1,75 e a sombra tem uma constante com 1,30. Mais um exercício. O triângulo ABC e CDE são congruentes, ou seja, vamos dizer que sejam iguais, ok? Quanto mede x e y? Bom, repare que é uma figura e ali são dois triângulos. Apenas um está invertido, né? Vamos separar esses dois triângulos. Está ali um triângulo e aqui o outro triângulo. Vamos começar pelo valor do y. O y aqui, ó, é a hipotenusa do triângulo, desse triângulo. Então, repare que o outro triângulo, a hipotenusa é essa parte de baixo. Como eles são correspondentes, então vamos começar aqui, ó, y corresponde a 25. Essa aqui é a hipotenusa e essa aqui é a hipotenusa do triângulo, do segundo triângulo. Então nós temos que pegar, se você pegar a hipotenusa de uma figura, você vai ter que pegar a hipotenusa da outra figura também. Você não pode comparar com a hipotenusa com cateto, senão não vai dar certo, tá bom? Primeira coisa é verificar se os ângulos são iguais. Está aqui o ângulo de 90 graus nesse triângulo, portanto aqui também tem um ângulo de 90 graus nesse outro triângulo. Ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então, reparem que aqui nós temos o mesmo tamanho, esse ângulo aqui com esse ângulo aqui, porque eles são opostos pelos vértices, portanto eles são iguais, eles têm a mesma origem. Se dois ângulos são iguais, então o terceiro também é igual. Então nessa parte relacionada a ângulos, realmente os dois triângulos são semelhantes. E os lados? Os lados têm que ser pelo menos proporcionais, ou iguais ou proporcionais. Vamos ver essas continhas aqui, ver se dá a proporcionalidade que a gente deseja.
Vamos lá, y está para 25, ó, a hipotenusa de um com a hipotenusa do outro. Um cateto está correspondente ao mesmo cateto do outro triângulo. Então, y está para 25, assim como 16 está por 16. Bom, agora está feita a conta, basta multiplicar cruzado, 16y igual a 25 vezes 16, que dá 400, y igual a 400 dividido por 16, então y é igual a 25. Tá aí, já achei o y, que é 25. Vamos achar o x. Observe que o x é o cateto de um triângulo, e o mesmo cateto, quer dizer, o cateto correspondente do outro triângulo, é 9. Então, x está para 9. E agora eu vou ter que escolher um outro segmento. Repare que o x é o cateto correspondente ao segundo triângulo. Eu não posso pegar esse cateto com essa hipotenusa. Eu tenho que pegar o cateto correspondente. Se eu pegar esse cateto aqui, ó, eu tenho que pegar o mesmo cateto da outra figura. Se eu pegar a hipotenusa, que eu já sei qual é o valor do y, eu tenho que pegar a hipotenusa do outro triângulo. E assim sucessivamente. Portanto, x está para 9. Vamos pegar aqui, x está para 9. E vamos pegar aqui, ó, 25, que é o y que nós acabamos de achar, e dividir pelo 16, que é por esse cateto aqui, ou por esse cateto aqui. Vamos fazer essa conta só por curiosidade. Vamos lá. 16 vezes x é igual a 25 vezes 9, que dá 225. X igual a 225 dividido por 16. X é igual a 14,06. Opa, tem alguma coisa errada aqui. 14,06 deu décimo, não pode. O que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, ó. X está para 9. Nós pegamos o x está para 9. São os dois catetos correspondentes. E pegamos a hipotenusa de um, que no caso foi o y, com o cateto do outro. Nós teríamos que ter pego a hipotenusa do outro. Quer dizer, nós trocamos aqui os lados correspondentes. Lembre-se disso, os lados têm que ser os mesmos lados correspondentes. Portanto, essa conta está errada. Nós temos que fazer x está para 9, assim como 25 está para 25, que é a hipotenusa de um e a hipotenusa de outro. Faz essa continha cruzada, 25x igual a 225, x igual a 225 dividido por 25, x é igual então a 9. Repare que, como são triângulos iguais, não precisava nem ter feito a conta. Estamos fazendo a conta apenas para treinar aí as questões das proporcionalidades. Mas repare bem aqui, ó, o y, o tamanho desses triângulos são exatamente iguais, dá para ver que são iguais. Então, se esse segmento aqui é 25, esse y também vale 25. Não precisava nem ter feito a conta. Esse segmento aqui, ó, que é esse cateto, é 9, e lá é o mesmo cateto da outra figura, esse x aqui também tem que valer 9. E foi exatamente o que deu. Y igual a 25, está aqui, e o x exatamente igual a 9. Bom, se você gostou desse vídeo e achou que foi útil, inscreva-se no nosso canal, curta, comente e compartilhe, e até o próximo vídeo.